Paz do Senhor, queridos. Estamos aí começando mais uma live, né? Mais uma live de estudo bíblico, ensino da palavra de Deus, e hoje a aula é sobre Apocalipse, né? Nós estamos na série Daniel e Apocalipse, encerramos o livro de Daniel e vamos entrar hoje na primeira aula do livro de Apocalipse, aula de número 18, se não me engano. Deixa eu colocando aqui, enquanto você vai entrando aí, nós vamos nos pontuando aqui para a glória do Senhor. Glória a Deus, o pessoal tá chegando aí, irmão Gilmar, a paz do Senhor, querido. Você que foi entrando aí na live, já vai chamando mais alguém para estar conosco na live, porque hoje a aula tá muito boa. Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse. Irmão Daniel Crispim, a paz do Senhor. Chama mais alguém para estar conosco aí. Deixa eu só pontuar a aula aqui no meu monitor para já acompanhar aqui. Nós encerramos, né, na última aula o livro de Daniel, tá? Encerramos o livro de Daniel na última aula e vamos adentrar hoje ao livro de Apocalipse. Nossa aula de número 18. A última aula foi Daniel capítulo 12. A última aula do Daniel capítulo 12 e agora nós vamos entrar em Apocalipse, né? Em Apocalipse nós vamos nos pontuar, aleluia, nesse livro maravilhoso de Apocalipse, esse livro que tem aí as suas particularidades espirituais, né? E é o que nós vamos estar passando nessa aula. Eu vou fazer aqui alguns convites, né, convidando o pessoal para estar entrando na live aí. Eu já volto a falar com vocês aí, tá bom? Só um segundinho. Isso aí, passei alguns convites. A paz do Senhor, irmã Diaconisa Camila, Diácono Alex. Querido, vamos orar. Vamos orar para dar aí início na live. Senão a gente vai perdendo muito tempo, né? E a gente tem bastante conteúdo para passar hoje. Então vamos orar para a gente já dar início aí no nosso estudo desta noite. Amado e querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, para Deus engrandecer, louvar, bendizer ao Teu nome, porque sim, Senhor, Tu és um Deus santo, verdadeiro, fiel, digno de honra, glória, louvores e exaltação. E, Senhor meu Deus, a Ti toda honra, glória, poder e majestade. Querido Deus, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha falar no profundo, no escondido das nossas almas, nós possamos aprender do Senhor, aprender da Tua santa palavra, assimilar, Senhor, as verdades que, Senhor meu Deus, ó Pai, são claras através da Tua Santa Escritura. Querido Deus, que cada vida que está nos assistindo hoje venha, Senhor meu Deus, ter um real encontro contigo, venha, Senhor, entender a Tua palavra e fazer, Senhor meu Deus, sim, posteriormente a Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro, eu Te louvo, Te agradeço, eu peço, Senhor, abra os olhos, os ouvidos espirituais,
Senhor, abra o entendimento do teu povo para a glória do santo e poderoso nome do Senhor. Assim eu oro, meu Deus, assim eu te louvo e te agradeço, em o nome de Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. E graças a Deus. Cumprimentar o pessoal que foi chegando aí, cooperador João Edson, nossa irmã Mariana, irmão Alessandro, a paz do Senhor. Deus abençoe. Queridos, hoje é a primeira aula, tá? Só recapitulando aqui, nós estamos na série Daniel. Deixa eu abaixar um pouquinho isso aqui. Nós estamos na série Daniel e Apocalipse, tá? Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias. É o estudo que nós estamos fazendo, tá? Daniel e Apocalipse são os dois livros, o livro do profeta Daniel e o livro de Apocalipse. E nós estamos aí fazendo o quê? A interpretação da profecia, aprendendo a interpretar a profecia. Lá nas primeiras aulas, né, nós estamos aí de uma linhagem, hoje a aula de número 18, então nós temos 17 aulas anteriores, que você encontra tanto aqui no Facebook, quanto no canal no YouTube, lá Pastor David Evangelista, né, o canal no YouTube, na playlist Daniel e Apocalipse, estão lá as 17 aulas para você aprender e estudar um pouquinho mais sobre o livro de Daniel. Tá? Nas primeiras aulas nós criamos uma tabela de conversão profética para você entender um pouco mais sobre linguagem profética, sobre palavras que nós vamos encontrar padrões dentro da profecia. E nós encerramos então na última aula o livro de Daniel. Encerramos na última aula ali com o capítulo 12 do livro de Daniel. E hoje nós vamos iniciar aí a primeira aula do livro de Apocalipse, tá? Então a aula aí é a aula de número 18, né? Meu monitor ficou contrário para você aí, porque eu estou usando a câmera da frente do celular. Então ela inverte um pouquinho aí, mas a aula é de número 18, tá? O livro é o livro de Apocalipse, tá? Muitas pessoas têm medo desse livro, muitas pessoas têm aí um certo receio em aprender sobre Apocalipse. Então se você conhece alguém aí, tá? Que tem medo de Apocalipse, que tem um receio de aprender sobre Apocalipse, convida ele para essa live, né? Manda um convite nesse momento para ele estar aí nessa live, para ele aprender um pouquinho mais. Nós vamos desmistificar algumas coisas, tá, do livro de Apocalipse, e nós vamos trazer na íntegra para vocês o que o texto de Apocalipse diz, o que a palavra do Senhor nos ensina, né? E para a gente perder um pouco esse medo, esse receio que tem, né? Um dogma que foi criado em cima, né, do livro de Apocalipse. Eu já cheguei, né, ouvir irmãos de outras igrejas chegar para mim e falar: pastor, eu fui, né, a minha liderança disse que não é nem bom eu ler o livro de Apocalipse, porque é um livro, né, muito complicado de entender, então é melhor a gente nem se aventurar lendo esse livro, e quando for a hora, né, eles vão nos falar, os nossos líderes vão pregar isso para nós. Querido, isso é de uma ignorância bíblica terrível, tá? Não existe nenhum livro na Bíblia que você não possa ler. Todos os livros da Bíblia, eles estão ali para ser lidos, para ser meditados, tá? Para alimentar você. Então não tem esse negócio, porque o livro de Apocalipse, né, parece que traz um medo, um receio. Não, tá? Ele é um livro profético como qualquer outro livro na Bíblia. Ele está na divisão dos livros proféticos e escatológicos, tá? Porém, ele está ali com esse cunho, né, escatológico e profético, como os outros que temos, que podem ser lidos, devem ser lidos, não só podem como devem. Pastor, como é que eu faço? Eu não entendo. É isso que nós vamos fazer aqui, tá? Fiz algumas anotações aqui para que fique mais claro. Então, o primeiro ponto, o livro que nós vamos estudar é o livro de Apocalipse, tá? O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada. O livro de Apocalipse é um livro que está escrito aí em 95% da sua estrutura em linguagem profética. Então realmente vai ser um livro que, se eu não tiver uma visão clara da profecia, ou se eu não tiver aqueles macetes que eu venho passando para você em todas as aulas aí, que é a nossa tabelinha de conversão profética, que são os nomes proféticos, são as conversões de nomes, de simbolismos, realmente fica um pouco complicado da gente entender. No entanto, você que está me acompanhando aí há 17 aulas atrás, você já pegou alguns macetezinhos, tá? Alguns padrões que nós encontramos na profecia, então você consegue ter uma clareza um pouco maior. Então lembrando que o livro de Apocalipse é um livro que é escrito em 95% do seu conteúdo em linguagem profética. Só 5%
100% entende como se lê. Tá? Sendo assim, nós temos que prestar bastante atenção, tá? Temos que prestar bastante atenção nesse estudo, na leitura do livro, tá? Independente aí se você vai ler comigo agora, se você vai ler amanhã, se você vai ler em algum momento da sua vida, você vai abrir ali Apocalipse e vai ler, você tem que prestar bastante atenção, tá? Bastante atenção, por quê? Porque a linguagem é profética. Porém, aquela tabela de conversão profética que nós fizemos vai te ajudar, tipo, praticamente 100% na interpretação. Ah, pastor, não tem a tabela de conversão profética. Eu não me lembro exatamente que aula que é, mas se não me falha muito a memória, ela está entre ali a segunda e a sexta aula, tá? Que a gente fez aí desse estudo, quando a gente iniciou o estudo. Ela está entre a aula do 2 e 6 ali. Imagino eu que que ela deve estar ali na aula 3 e 4. Por aí nós criamos uma tabela de conversão profética com nomes proféticos. Pois bem, sendo assim, então, nós temos que prestar muita atenção, tá? Nós veremos, então, no livro de Apocalipse o quê? Muitos símbolos, tá? Muitas comparações, né? Muita linguagem profética, tá? Que são isso aqui, são imagens, comparações, símbolos, que vão nos trazer a ideia de outras coisas, tá? De outras coisas. Então, quando você olhar ali na profecia, igual nós falamos lá atrás, falando sobre mulher. Mulher é o quê? A igreja, tá? Simboliza a igreja. Dragão, Satanás. Cauda, mentira, falsa profecia. Então nós vamos ver aí muito disso, tá? No livro de Apocalipse. Muita linguagem simbólica, linguagem alegórica, muito símbolo, muitas, eu até anotei aqui, ó, muitas imagens, símbolos e comparações, tá? Visão de animais, isso e aquilo, assim como nós tivemos aí no livro de Daniel. Então não foge muito, por isso que o livro de Daniel e Apocalipse, eles têm que ser estudados juntos, tá? Não dá para mim fazer um estudo, porque eles estão muito aí conectados, tá? Então nós vamos ver aí nesse livro bastante disso, bastante linguagem profética, comparações, imagens, tá? Visões aí no livro de Apocalipse. Para que possamos entender com clareza, tá? Você que é leitor da Bíblia, que está assistindo essa aula e gosta de ler a Bíblia, ou está começando a ler a Bíblia agora e vai chegar lá em Apocalipse e vai ficar perdido. Não vai ficar perdido. Você vai entender com clareza. Como que eu vou entender? Para que nós possamos entender com clareza, vale ressaltar que nós temos que levar em conta o quê? O contexto social e cultural daqueles dias, tá? Então o primeiro ponto aí que nós temos que entender é esse contexto social e cultural de quando Apocalipse foi escrito. Então, primeiro ponto, quem escreveu o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, tá? O livro de Apocalipse, ele é escrito pelo apóstolo João, aproximadamente aí uns 65 depois, tá? Depois aí da ressurreição de Cristo, tá bom? Então é mais ou menos aí essa datação aí. Quer ver? Deixa eu pegar um dado técnico aqui para não ficar, né, confiando só na minha memória, mas eu tenho aqui um dado teológico que vai nos trazer uma clareza aí mais firme, tá? Então aí, ó, o livro de Apocalipse aí, ele tem uma datação aí teológica cerca aí de 90 a 96 depois de Cristo. Então nós estamos falando aí de aproximadamente 65 anos após a ressurreição, tá? Quando eu falo 90 depois de Cristo, que marco zero, né? Ele viveu 33 anos, eu tenho que fazer a conta aí. 6, 7, 8, 9, 90, 95 anos depois de Cristo. Então a profecia de Apocalipse, ela é dada aí no ano 65 depois da ressurreição, 60 e 65 depois da ressurreição. Sendo assim, nós temos que entender qual era o contexto social que aquele povo vivia. Quem escreveu Apocalipse, como eu disse, foi o apóstolo João, tá? O discípulo amado, na ilha de Patmos, tá? Conta a tradição judaica que ele ali sofreu perseguição, foi preso, jogado dentro de um caldeirão de óleo fervendo e milagrosamente ele não sofreu dano algum. Seus acusadores, vendo isso, vão pegar ele, vão prender ele
nessas ilhas, tá? Essas ilhas carcerárias, né? Era uma característica do Império Romano naqueles dias ter ilhas que serviam de prisões, ilhas-prisões, que colocava ali as pessoas ruins para não ter jeito delas fugir. Era uma ilha, não tinha como eles fugirem dali. E João ele é posto, tá? Numa dessas ilhas por nome Patmos. E ali ele tem a revelação de Apocalipse, tá? Ele tem aí 65, 60 anos depois de Cristo ter ressuscitado, ele tem a revelação de Apocalipse. O que eu acho interessante aqui é entender o seguinte, e não só interessante, o que você precisa saber para interpretar a profecia é levar isso em conta. Qual era o contexto socioeconômico, cultural e social que João estava vivendo quando ele escreveu o livro? Por quê, pastor? Para que isso serve? Simplesmente para nós nos situarmos e nos pontuarmos com a Escritura. Por quê? Entenda que o escritor ele está sujeito ao tempo, tá? O escritor bíblico ele está sujeito ao tempo, não a palavra, mas o escritor bíblico, tá? A palavra ela é eterna, ela veio de Deus, tá? Porém, um escritor bíblico foi inspirado por Deus a escrever e ele está sujeito ao tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo. O escritor bíblico está sujeito ao tempo. E o que o tempo faz? O tempo cria características, tá? Características, figuras de linguagem, características, né, sociais, socioeconômicas e tudo isso, de pensamento. Como assim, pastor? Naquele tempo o povo via o mundo de outra forma, tá? Na época de João, eles viam o mundo de outra maneira. Qual era a ideia do povo naquela época? Se você comparar alguém que viveu lá com alguém que viveu hoje, a visão de mundo deles era totalmente diferente da nossa. Então, um ponto crucial é entender um pouco disso para conseguir compreender e assimilar a profecia. Eu estou falando aqui do livro de Apocalipse, mas isso vale para a interpretação de toda a palavra de Deus, tá? De toda a Bíblia. Toda a Bíblia Sagrada eu tenho que ter essa visão cultural, social e econômica para me entender um pouquinho sobre de que forma o escritor bíblico está se expressando. Então, eu entendendo um pouco disso, saber que ele estava ali numa perseguição, preso em uma ilha, tudo isso vai me ajudar, porque a figura de linguagem usada por João era aquilo que ele tinha de entendimento para os seus dias, tá bom? Para os seus dias. Para nós muda um pouco, porém a palavra não muda, é imutável. Só que se eu interpretar com a ideia que nós temos hoje de mundo de evangelho, talvez você não consiga uma clareza da profecia. Por isso muitos erram, por isso muitos pecam na questão de palavra de Deus, tá? E ensinam errado, ensinam heresia, pregam coisas totalmente erradas porque não tem essa consciência, tá? Isso tem que ser muito claro. Até eu estava vendo uma frase do pastor Diego de Aquino nessa semana, achei muito interessante, comentando com a pastora. Ele respondendo no story lá e perguntaram para ele: ô pastor, todo pastor tem que ser teólogo, né? Aí ele respondeu o seguinte, falou: olha, todo médico tem que cursar medicina, né? Ele responde com uma pergunta: todo médico tem que cursar medicina? Aí ele continua: você aceitaria ser operado, né? Ter uma operação cardíaca, uma operação do coração por um pedreiro? Né? Essa é a pergunta. Essa é a resposta para a pergunta. Então é mais ou menos isso aí. Se a pessoa ela simplesmente pega a Bíblia e vai fazendo de qualquer jeito, querido, não pede orientação do Espírito Santo, não estuda, não busca, né? Ele vai falhar, ele vai ensinar heresia. E é mais ou menos por aí. Né? Nós vivemos nos dias que todo mundo é pastor, todo mundo é pregador, todo mundo abre igreja, todo mundo vai, só que estão levando milhões e milhões de almas para o inferno, né? É a mesma coisa. Para você ser médico, você tem que cursar medicina. Você tem que se aprimorar, porque senão você vai fazer caquinha. É a mesma coisa. Tem muitas pessoas aí se achando pastores, né? Os donos da revelação, e estão matando aí pessoas, matando igrejas. Então esse é o nosso compromisso aqui, né? De ensinar, né, a Escritura na verdade nua e crua. Explicar, te ensinar a Escritura de forma verdadeira e simples. E estou aqui no livro de Apocalipse, quebrando esses dogmas aí. Eu não posso ler. Claro que você pode ler. Você deve ler Apocalipse, você deve ler toda a Bíblia e aprender. Então o primeiro ponto é isso. Eu entendo esse contexto social, eu entendo esse contexto cultural também, econômico, a qual João vivia,
de quando ele escreveu o livro de Apocalipse. Porque assim nós teremos uma visão mais ampla da profecia, tá? Então esses são os pontos aí, não é simplesmente pegar e ir fazendo de qualquer jeito. Então tem que se ter parâmetros. Outro ponto que é muito importante é entender que nós precisamos do livro de Daniel, tá? Nós precisamos do livro de Daniel para ter aí uma clareza, né, da revelação de Apocalipse. Fica muito mais claro, tá? Eu usei uma comparação aqui. Fica muito mais claro se nós, porque eles estão conectados um com o outro. Então assim, pastor, o livro de Apocalipse ele vai ficar mais claro de você entender ele se você primeiro ler e estudar o livro de Daniel. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Interpretando a profecia. Estudando Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias. É o nome da nossa série aí, a temática da nossa série de estudos. Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias. Por quê? Quando eu leio o livro de Daniel, estudo o livro de Daniel, entendo a interpretação da profecia do livro de Daniel, Apocalipse fica mais claro para mim. Mas por quê? Porque eles estão o quê? Conectados. Não só os dois, toda a Bíblia está conectada. Eu venho falando isso aí há muito tempo nas aulas. A Bíblia não é vários livros, é uma única narrativa. Tá? Quando você começa a ler a Bíblia e entender ela, você vai ver que ela é uma narrativa só. Ela está falando de um único assunto. Tá? Todos os textos estão conectados. Agora, na questão teórica, na questão teológica em escatologia, nós temos Daniel e Apocalipse muito entrelaçados, muito conectados. Então, quando eu leio Daniel, interpreto Daniel, Apocalipse vai ficar um pouco mais claro para mim. Então, esse é outro ponto muito importante. Estudar o livro de Daniel primeiro e depois Apocalipse, como nós estamos fazendo nessa série de estudo. Eu usei um exemplo aqui que vai ficar, né, interessante para você entender. Você lembra aquelas máquinas fotográficas antigas, aquelas que você tirava foto assim? Meu pai tinha uma que você tirava foto e ainda fazia assim, crack, com um negocinho atrás para passar o filme. Tinha umas que era a pilha e outras eram manuais. Né? Você comprava o filmezinho da Kodak lá no supermercado, né? Era retrato naquela época. Você tirava lá 12, 24, 36 fotos. Então, para você entender essa conexão de Daniel e Apocalipse, Daniel é como se fosse o filme, tá? Como se fosse aquele filmezinho que a gente punha lá dentro da máquina e tirava foto. Ela trazia o quê? Você tirava a foto, tirava aquele filmezinho, não tinha a foto pronta lá, tinha um negócio chamado o quê? Negativo, tá? Tinha um negocinho lá chamado negativo. Parecia a foto pequenininha, só que era num azul, né? Num roxo, um negócio meio tipo uma sombra, tá? E aí você levava lá para revelar no foto, né? E aí ele colocava lá naquela luz vermelha e tal, punha numa água lá e o negócio virava uma foto. Tipo uma mágica lá, muito doida. Então, para você entender, essa comparação fica muito clara. É como se Daniel fosse o negativo, tá? O livro de Daniel fosse o negativo e Apocalipse fosse lá o foto que trazesse o quê? A revelação da foto. Então, quando eu leio Daniel e Apocalipse junto, eu tenho o quê? Eu tenho uma clareza maior sobre a escritura. Eu tenho uma clareza maior sobre a profecia. Porque Daniel é o negativo e Apocalipse é a revelação desta foto. Então esse é o outro ponto que a gente não pode falar. Só li Apocalipse, não entendi nada, cara. Vai lá no livro de Daniel, aprende um pouquinho mais sobre a revelação de Daniel. Você vai ver que Apocalipse fica claro. Esse é um ponto interessante. Então, Daniel seria o negativo e Apocalipse seria a revelação. Dado o nome, né? Como eu disse, alguns têm medo aí, receio, nossa, Apocalipse e tal. Apocalipse é uma palavra grega que significa nada mais, nada menos que revelação. Então, como que a gente tem pessoas aí, tá? Até lideranças, né? Se dizem lideranças, estão matando, né, as pessoas que vetam seus membros, passam medo nos seus membros em ler o livro de Apocalipse. Olha, não leia não, quando chegar o tempo nós vamos ensinar. Aí se não der tempo? Se não der tempo? Se essa pessoa dessa tal congregação morrer antes de estudar Apocalipse, e aí? Vai ser cobrado dessa liderança. Vai ser cobrado, não, quando for a hora. Que quando for a hora, cara? A Bíblia está aí, ela é explícita. É para você pegar e ler de capa a capa. Para Deus falar com você. Né? Parece que nós voltamos na Idade Média, aonde a verdade ela era ditada pela Igreja Católica, onde só os bispos, só os líderes católicos podiam ler a Bíblia.
que a Bíblia só podia ser recitada em latim, a língua mor. Parece que nós voltamos esse tempo. E ainda existe isso no século XXI. Igrejas que se colocam lideranças parece que estão acima de Deus. Vamos lá, Apocalipse significa revelação. Nada mais, nada menos que isso. Tem que ter medo de Apocalipse. Apocalipse. As pessoas confundem Apocalipse com o final, né? Com o final do mundo, né? É o Apocalipse. Apocalipse é revelação, tá? Final, destruição, tá ligado ao nome Armagedon, tá? Batalha final, Armagedon. Nada a ver com Apocalipse, que é na verdade revelação. Então o significado do nome Apocalipse, tá? A palavra Apocalipse significa revelação. Tá, e revelação do quê? Revelação de quem? Quem que está sendo revelado aí em Apocalipse? Quem que tá? Que revelação é essa, tá? É a revelação de Jesus Cristo para, no caso aqui do texto, para João, e mandou João revelar isso para a igreja. Então é a revelação do próprio Cristo para nós. Tá? Apocalipse nada mais é que a revelação de Jesus. Jesus se revelando o que ele é, o que aconteceria, o que viria de acontecer para nós. É esse, tá? Esses são aí os pontos cruciais de entender Apocalipse. E jogando por terra aí esse medo, esses dogmas, esse negócio, mas será, né? Apocalipse, como é que nós vamos estudar isso? É muito perigoso. Que é isso, mano? Não precisa ficar com medo, não. A Bíblia é a única arma que mata e ressuscita. Todas as armas aí do mundo ela só mata. A Bíblia ela mata e faz viver de volta. Essa é a palavra de Deus, tá? Essa é a palavra de Deus. Então o Apocalipse ele nada mais é que revelação. E esses são os pontos que nós temos que nos atentar. Então o primeiro ponto aí é entender que o livro de Apocalipse ele está escrito na sua grande maioria, em 95%, em linguagem profética. Nós vamos ver no livro de Apocalipse muita linguagem simbólica, muito simbolismo, muitos símbolos, muitas imagens, muita questão alegórica. Isso que nós vamos encontrar em Apocalipse. Então como que eu vou entender isso? Primeiro, eu tenho que buscar entender um pouco mais sobre esse contexto social, econômico e cultural, a qual João, que foi o escritor, tá? A qual João foi o escritor, estava vivendo naqueles dias. Entender um pouquinho sobre a visão de mundo. Nós vamos vendo aí ao longo do estudo isso aí. Vou passando com mais clareza. Outra questão é trazer essa ideia clara da comparação aí, né? Ou dessa comparação que eu fiz da câmera fotográfica, isso antigamente, que seria o negativo e a revelação. Estudar o Apocalipse, mas primeiro entender Daniel, porque Daniel é um livro extremamente escatológico, tá? Extremamente escatológico. Foi escatológico para ele e é escatológico para nós ainda nos dias de hoje. Muita coisa se cumpriu. Nós falamos aí, né, nas aulas anteriores, porém tem muita coisa ainda para acontecer. Então não podemos perder esse fio da meada aí e entender como que eu faço para interpretar. Vou lá para Daniel e agora em Apocalipse. Seguindo, queridos, já entendemos isso daí. Nós vamos então fazer a leitura, né, como eu tenho feito todas as séries aí, de Apocalipse capítulo 1. Vamos para a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com a Bíblia de estudo, tá? Uma Bíblia muito boa, recomendo. Bíblia de estudo pentecostal. Hoje a gente tem muita Bíblia de estudo no mercado aí, eu tenho várias aqui. Porém, essa daqui é uma das melhores que eu recomendo aí, né, para os irmãos. Então vamos lá. A tradução que eu estou lendo aqui, tá? É João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, que é a que nós gostamos de usar, que está bem uma das mais próximas ao original, não foge do texto original, tá? Pastor, mas e as outras versões e tarará? Queridos, nós temos que buscar sempre a ortodoxia. O que é a ortodoxia? O mais próximo do original, o mais próximo do começo. Essas novas linguagens de hoje aí, NTLH, nova versão na língua de hoje, a própria NVI, eu tenho ela aqui, é muito boa para estudo, para pesquisa, mas a versão NVI, no caso, a nova versão internacional, a nova versão Almeida, a nova versão atualizada, que trazem uma linguagem muito contemporânea, perde um pouco a essência do texto bíblico. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com isso e voltar aqui para aquilo que está mais próximo do original, para a gente tentar entender a fundo o que estava falando naqueles dias. Mas vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1. Título
e assunto do livro, tá? É a minha primeira epígrafe aqui. As epígrafes mudam, né? Como eu já expliquei para vocês aí. Vamos lá. Apocalipse 1:1. O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deviam acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz que seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos seus 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus. E a seu Pai e a ele glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor que é e quem era e quem há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: ó, o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça, cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e eu e o que vive. Fui morto, mas eis aqui que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que se são, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e os 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são
as 7 igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o capítulo de número 1 de Apocalipse. Capítulo de número 1 de Apocalipse. A leitura está feita. E agora nós vamos então à interpretação da profecia, tá? Você vai falar para mim, pastor, tem umas coisas aí complicadas que eu não entendi, alguns nomes. Nós vamos usar a nossa tabela de conversão profética. Se você tiver com ela aí na mão, pega ela, porque a gente vai adicionar algumas palavras. E nós vamos entendendo aí ao longo do estudo, tá? Então, o versículo 1 e 2. Nós vamos falar todos os versículos, pastor. Na verdade é o seguinte, nós vamos falar os mais importantes. Não dá para falar de um a um, que senão nós vamos ficar 2 anos aqui fazendo esse estudo. Eu vou falar os mais relevantes, tá? Alguns nós vamos falar 1, 2, 3, 4, 5. Alguns nós vamos pular, porque assim, nós temos que entender o conteúdo, tá? Nós temos que entender o conteúdo. Então vamos lá. Fiz algumas ressalvas aqui. Versículo 1 e 2. Vou ler novamente. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus... Então, Apocalipse é a revelação do próprio Cristo, né? Que Deus deu para mostrar aos seus servos, né? Quem é a igreja. As coisas que breve devem acontecer pelo seu anjo, e as notificou a João, o qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, todos que têm visto. Isso aqui não tem muito o que falar, mas eu fiz algumas ressalvas aqui, ó. Como falamos, essa é a revelação de Jesus Cristo a respeito de si mesmo. Tá? O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo a respeito de si mesmo. Eu quero ressaltar 2 pontos aqui, tá? No início do livro. O primeiro é de suma importância, porque revela a avaliação de Cristo às suas 7 igrejas, ou a sua igreja. Tá? Esse número 7 aqui nós vamos falar dele. Esse número 7 ele é um número de perfeição. Tá? Eu já chego lá. Então fala aí a revelação, essa avaliação, tá? Avaliação de Cristo para as igrejas, né? Aí aproximadamente 60 anos, 65 anos após a sua ressurreição e ascensão. Então aqui no primeiro ponto nós vamos ver que Apocalipse começa trazendo essa revelação a essas igrejas, tá? Essas igrejas. O segundo ponto que eu quero ressaltar é que desvenda os eventos importantes sobre a tribulação e o triunfo do bem sobre o mal. Então o Apocalipse ele vai trazer nessa visão geral aí, tá? E o versículo 1 e 2 está falando nesse sentido, né? Que é a revelação de que Deus ele vai falar com as 7 igrejas, ou com a sua igreja em si, e ele traz esse cunho tanto de finalmente, né? Desse triunfo do bem sobre o mal. Então aqui o versículo 1 e 2 ele está falando basicamente isso, não tem muito o que falar. 4, né? 3, esse versículo 3 aqui que eu quero pontuar para vocês, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui no versículo de número 3, esse versículo é muito importante para a gente entender a profecia, por quê? O versículo de número 3 ele vai ressaltar a primeira bem-aventurança que nós temos em Apocalipse. A primeira de 7 bem-aventuranças, na verdade. Tá? Então Apocalipse aqui 1, versículo 3, fala o seguinte: bem-aventurado. Bem-aventurado os que, olha que legal, ouvem e os que leiam, os que ouvem a palavra dessa profecia. Então aqui tem a primeira bem-aventurança de 7, tá? São 7 bem-aventuranças e essa é a primeira. Nós vamos achar 7 bem-aventuranças dentro do livro de Apocalipse. Nós vamos achar 7 bem-aventuranças dentro dos 22 capítulos de Apocalipse. Elas estão espalhadas aqui dentro do livro e eu quero ressaltar elas agora, porque ao decorrer do estudo talvez a gente, né, vai passar meio que muita informação e você acaba se perdendo aí. Então aqui está falando a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados que leem e ouvem, aleluia, esta profecia. São 7 bem-aventuranças dentro de Apocalipse, tá? E nós vamos ver então o número 7 várias vezes, tá? Nós vamos ver várias vezes o número 7 dentro de Apocalipse. Várias vezes. Eu já falei aqui sobre, né, essas 7 bem-aventuranças. Nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Você vai falar sobre os 7 espíritos, as 7 estrelas, os 7 castiçais. Eu vou voltando aí já.
e a gente já fala. Mas vamos seguir então aqui nas 7 bem-aventuranças. Quais são? Primeira, os que leem e ouvem. Está aqui, Apocalipse 1 e 3. A segunda bem-aventurança dentro do livro de Apocalipse, nós vamos encontrar ela em Apocalipse 14, 13. A segunda bem-aventurança é os mortos no Senhor. Tá? Então, bem-aventurados que morrem no Senhor. Essa palavra em específico em Apocalipse 14 está falando daqueles que vão morrer na grande tribulação. Aqueles que estiverem na grande tribulação e morrerem por não negarem o nome de Cristo, esses estarão com Cristo. Esses estarão sempre com Deus. Então, a segunda bem-aventurança dentro do contexto de Apocalipse é esses que morrem no Senhor. Apocalipse 16, 13. A terceira bem-aventurança que nós vamos encontrar em Apocalipse é em Apocalipse 16, 15. Fala sobre bem-aventurados que vigiam. Tá? Os que vigiam, os que se guardam. Aqueles que não perdem a sua coroa, não perdem a sua estrela, não perdem o seu castiçal. Esse é o conteúdo do texto. Tá? De que forma? Aqueles que não se desviam. Bem-aventurado é aquele que se permanece firme, vigiando para o dia que o Senhor voltar, nós ouvirmos a trombeta tocar. Então essa é a terceira bem-aventurança. A quarta bem-aventurança Apocalipse está em Apocalipse 19, 9. Apocalipse 19, 9, está aqui minha listinha. 19, 9, que fala sobre os chamados, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Quem que vão ser chamados às bodas do Cordeiro? Quando nós lemos lá Salmo 24, que fala sobre quem entrará, quem habitará o Monte Santo do Senhor, e fala, ó portas, ó portais eternos, né? Abram para que entre o Rei da Glória, né? Aqui é os portais eternos para abrir, que vai entrar o Rei da Glória, mencionando aí sobre as bodas. Bem-aventurados que vão passar as bodas do Cordeiro. Isso está falando da igreja. É a igreja que vai festejar com Cristo. Então, dentro de Apocalipse fala sobre essa bem-aventurança, sobre os que vão passar as bodas. A quinta bem-aventurança dentro de Apocalipse é sobre a ressurreição dos santos. Bem-aventurado, aleluia, aqueles santos que ressuscitarão. Todos aqueles que morreram em Cristo desde o início, aleluia, dos tempos, até o dia que ele voltar, esses ressuscitarão e passarão nas bodas. Vão para as bodas do Cordeiro. Então essa é a quinta bem-aventurança. A sexta bem-aventurança nós encontramos em Apocalipse 22, no capítulo 22, no verso 7, que fala sobre os que guardam a profecia desse livro. O texto diz, bem-aventurado o que guarda a profecia deste livro. Olha a importância, querido, de nós lermos Apocalipse. É por isso que às vezes eu vejo lideranças que se dizem liderança, mas não estão orientadas por Deus, estão orientadas por Satanás, que não incentivam os seus membros a lerem a palavra de Deus, coloca medo na igreja. Não é Apocalipse não. Não são igreja, não são liderança. Eu tinha um conhecido aí católico, conheço ele até hoje, né? Cheguei a trabalhar junto com ele num trabalho secular. E ele era católico lá de dentro da igreja, ministro lá daquele negócio lá da família, alguma coisa assim. Ele falava assim que eles ensinavam lá, que era ensinado a eles não ler Apocalipse. Dentro da igreja católica, isso. Porque o livro de Apocalipse é muito difícil de entender e também não era um livro literal, era só uma mensagem alegórica. Olha que heresia, irmão. Tudo que está em Apocalipse é real, sim. Não é simplesmente a linguagem, a figura de linguagem alegórica, mas o texto é literal, vai acontecer, está acontecendo. São lideranças satânicas que não incentivam a sua comunidade, o seu povo a ler a palavra, põe medo no povo, para que eles não conheçam a verdade. Não conheçam. Olha qual que é a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados que guardam a profecia desse livro. Qual livro, pastor? O livro de Apocalipse. Como que vamos guardar se a gente não lê? Como que a gente vai guardar se a gente não estuda? Como que a gente vai guardar se a gente tem uma liderança podre, fomentada pelo diabo, que nos veta a informação? Como que nós vamos guardar a profecia desse livro se põe medo em nós para que a gente não leia a palavra de Deus? Como? Aí você vai falar, mas foi um equívoco. Foi equívoco nada não. São pessoas que são fomentadas, que são guiadas pelo próprio diabo.
São igrejas inteiras que as suas lideranças são guiadas pelo próprio Satanás para matar esse povo, para levar esse povo para o inferno. A Bíblia é acessível a todos. Não há um único livro, um fragmento sequer que não possa ser lido. Deve ser lido, porque isso vai, aleluia, aprimorar a tua salvação, cara. Vai agregar, vai ser mais um degrau para você ser salvo. A sexta bem-aventurança é guardar a profecia desse livro. Como que eu vou guardar se eu não leio? Como que eu vou guardar se a própria liderança, a própria igreja me convida a não fazer isso? Como? Vamos lá. E a sétima última bem-aventurança, ainda no capítulo 22, no verso 14, é os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, versículo 3, tá? O versículo 3 de Apocalipse 1, o versículo 3 de Apocalipse 1, ele está tratando então sobre a primeira bem-aventurança, a primeira de 7 bem-aventuranças que nós vamos encontrar dentro do livro de Apocalipse. O que quer dizer a palavra bem-aventurado? Extremamente feliz. O que é bem-aventurança? São momentos de extrema felicidade. Momentos de extrema felicidade. E ainda pessoas querem tirar isso de nós. Pseudos pastores, pseudas igrejas querem arrancar isso de nós. Algo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, deixou, conservou até hoje, para que nós, eu e você, cristãos autênticos, tivessem acesso. Para salvar não só a nossa vida, mas salvar a vida de muitos. Salvar a vida de outros. Expor a verdade da Escritura. Para quem quiser ouvir. Para que através da Escritura, através da verdade, através do Cristo Salvador, serem salvos. E nós vamos falar muito disso no livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, ele é uma revelação extraordinária. Ele acusa, ele vai acusar as falsas igrejas. E nós vamos ver isso aqui claramente no Apocalipse. Igrejas que querem mudar a verdade de Deus em mentira. Igrejas que criam outros salvadores, a não ser o único Salvador, o Cristo Jesus. O Cristo Deus, o Cristo homem. E nós vamos falar muito isso aqui nessa série de estudo de Apocalipse. Tá? Nós vamos falar muito isso aqui. Então, o versículo 3, querido, o versículo 3 de Apocalipse 1 está falando sobre a primeira bem-aventurança de 7 bem-aventuranças. Nós vamos seguindo aí, tá? O versículo 4 vai falar sobre o quê? É a dedicação das 7 igrejas da Ásia. Então, João ele vai nessa primeira parte de Apocalipse, ele vai trazer uma introdução, ele vai se dirigir às 7 igrejas da Ásia Menor. Tá? E aqui ele fala então, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Seja convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. Então vamos entender isso aqui é sério. Aí começa um punhado de linguagem profética. Começa um punhado de linguagem profética aqui, a gente não vai conseguir entender. Vamos sim, que a linguagem profética aqui está muito fácil de você entender. Tá? É muito clara. Então nós vamos fazer o quê? Aqui ele está tratando sobre as 7 igrejas da Ásia. Como eu disse para você anteriormente, nós vamos ver o número 7 várias vezes no livro de Apocalipse. Muitas vezes. Está tratando sobre as 7 igrejas da Ásia, que hoje a Ásia é a atual Turquia. Tá? Hoje, se você for lá no globo, lá no mapa, você vai encontrar o quê? A atual Turquia. Tá? A Turquia Oriental é essas igrejas da Ásia Menor. Tá? Essas 7 igrejas que hoje é a atual Turquia. Aqui no ponto de Apocalipse, aqui no versículo 4, capítulo 1, Deus está dirigindo, Jesus está dirigindo para essas igrejas. A primeira colocação que eu tenho é que João está falando para essas 7 igrejas, da parte de Deus, da parte de Jesus, falando sobre Jesus, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Quem é esse? Deus, Jesus. Ele era, ele é e ele há de vir. Tá? Isso aqui denota aquele atributo que nós temos, que Deus tem, né? Que nós colocamos, né? Ou que nós falamos, verbalizamos de Deus, que é a onipresença. E eu já falei isso aqui em várias aulas, eu vou sempre falar, sempre que for necessário eu vou falar. Para de entender a onipresença de Deus como Ele estando aqui comigo, nesse quarto aqui,
onde eu estou transmitindo essa live, Ele está aí com você, onde você está agora, e Ele está em todos os lugares. Para de achar que onipresença é só isso. Não é só isso. Isso também é onipresença. Mas onipresença, nós servimos um Deus que é eterno. Não é um Deus temporal. Se ele fosse temporal, ele era homem, ele morria. Igual eu e você, não morre. Tentaram matar, ele ressuscitou no terceiro dia. Você está entendendo? Então, onipresença, isso aqui denota o atributo de onipresença de Deus. Esse atributo não é simplesmente ele está aqui, ele está aí. Isso também, mas um Deus atemporal, um Deus eterno, onipresença denota passado, presente e futuro. Como assim, pastor? Ele está no presente, ele está no passado e ele está no futuro. Como, pastor? É impossível estar no passado. Está no presente, tudo bem. Nós estamos no presente, mas é impossível estar no passado porque já passou. É impossível estar no futuro porque o futuro ainda não existe para você, que é um ser temporal, falível e que vai morrer, que vai perecer. Mas para ele que é atemporal, não existe tempo. O tempo para ele é uma coisa só. Então ele está no passado, ele está no presente e ele está no futuro. João, ele está, aleluia, trazendo aqui uma colocação, trazendo graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, o Deus atemporal, Jesus, o nosso Salvador. Você está entendendo isso? Então esse versículo 4 aqui, ele está colocando para as igrejas da Ásia, de um Deus atemporal, do seu Deus eterno, seu Deus sobrenatural. Aí ele continua falando, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Mas, caramba, é essa? Que 7 espíritos? Que negócio é esse? Que história é essa? Como eu disse, nós vamos ver muitas vezes falar de 7. Muitas vezes. 7 espíritos, 7 igrejas, 7 castiçais, 7 estrelas. O número 7 em Apocalipse, tá? Anota aí na sua tabela de conversão profética. O número 7 em profecia, ele está ligado a perfeição. O número 7, tá? Eu vou falar novamente. O número 7 está ligado à perfeição. Então, todas as vezes que eu ver aqui 7 estrelas, 7 espíritos de Deus, 7 castiçais, 7 igrejas, a denotação, por isso que eu tenho que entender um pouquinho da cultura lá. A colocação, a linguagem profética, ela traz a ideia clara de perfeição. Então não tinha 7 espíritos, porque na Bíblia toda você viu falar que é o Espírito Santo, ou um. Agora em Apocalipse está falando 7. Como assim? É 1 é 7, deu cria? Não. Não deu cria não. Ele está falando a perfeição do Espírito. Tá? O que tem os 7 espíritos, o que tem o Espírito Santo, o que tem o Espírito perfeito. É essa colocação aqui. Então, quando você vê 7, você vai interpretar dessa forma. A perfeição. O Espírito perfeito. Tá? A interpretação é essa. Vamos lá. Que está diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a sua fiel testemunha. Tá? Estamos falando de Jesus, o primogênito dos mortos, né? Porque ele morreu e ressuscitou primeiro, ele é o primogênito da ressurreição. E o príncipe dos reis da terra, porque ele vai dominar tudo, ele domina tudo. Então isso aqui está muito claro. O que nos ama e em que seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então está falando sobre a morte expiatória aqui de Jesus. E nos fez reis, sacerdotes de Deus e de seu Pai, e a ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então aqui ele está falando, entendamos, e vamos entender aqui esse ponto, tá? Que ele trata, então, esse número 7, ele vai se dirigir a 7 igrejas da Ásia, que hoje é a atual Turquia, tá? Isso daqui é para aqueles dias, tá? Essa direção para 7 igrejas da Ásia era a igreja daqueles dias. Só que por que ele fala 7 igrejas da Ásia? Isso não necessariamente, tá? Tá falando, nós temos que ressaltar isso aqui, tá? Eu até fiz uma colocação ali de algo que eu já falei aqui, vou só ler porque eu já tinha feito a anotação. Vale ressaltar que o número 7, tá, ele abrange a questão de perfeição, totalidade. Sendo assim, nós veremos muitas vezes o número 7 de Apocalipse. Quando nós falamos sobre as 7 igrejas da Ásia, nós não estamos falando necessariamente de que havia só 7 igrejas, tá? Não estamos falando que havia só 7 igrejas.
Isso aqui denota o ministério de Deus, de Cristo, a igreja sobre a face da terra. Tá? E não quer dizer que tinha só uma igreja em Pérgamo, outra em Tiatira, outras em Sardes, outra em Filadélfia. Não. Isso trata igrejas mães. Tá? Havia uma igreja mãe, tá? Se eu pegar o texto aqui, havia uma igreja mãe em Éfeso, sim, só que havia N congregações menores. Havia uma igreja em Esmirna, havia uma igreja mãe, uma igreja sede, porém havia outras pequenas congregações. Ah, mas por que ele falou as 7 igrejas? Porque o número 7 denota totalidade. O que a profecia quer dizer? Qual que é a interpretação? Ele está se dirigindo à igreja na sua totalidade daquela época, entendeu? A expressividade da igreja naquela época, por isso que eu digo que nós temos que entender um pouquinho do contexto daqueles dias. A expressão da igreja naqueles dias estava, tá? A expressão da igreja, a totalidade, não na totalidade em si, mas a expressão que denota totalidade da igreja de Cristo na face da terra estava naqueles dias sobre a Ásia, sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por isso as 7 igrejas da Ásia. Não quer dizer que só tinha igrejas na Ásia. Não quer dizer que era só 7 igrejas que tinha. Não, existiam várias, muitas igrejas. No entanto, o número 7 denota totalidade, perfeição. Essas igrejas, elas abrangiam ou representavam a totalidade da igreja de Cristo na terra. Por isso a direção àquelas igrejas. Por isso a direção àquelas igrejas. Então, entenda um pouquinho sobre essa questão número 7. Ele continua falando o seguinte: e eis que vem com a nuvem, todo olho verá, e até mesmo se transpassarão todas as tribos, Ele é o alfa e o ômega. Isso aqui tem muita questão. O versículo 7 vai falar que ele vem, tá? Tá descrevendo aqui o triunfar dele, o triunfar de Cristo, né? Do próprio Armagedon, quando ele vai vir, vai destruir tudo. Ou o próprio arrebatamento. Então isso aqui é uma questão, claro, falando que ele é o alfa e o ômega, isso aqui também é uma colocação para os dias deles. Por quê? Como eu disse, ele usa a linguagem que o povo ia entender naqueles dias. A letra alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Então ele está dizendo, olha, ele é o primeiro e o derradeiro, ou ele é o início e o fim. O que ele queria dizer que ele é o alfa e o ômega? Você lendo isso aí talvez você não consiga entender, mas a interpretação da profecia e aquilo que era claro nos dias dele, está dizendo, olha, ele é o princípio e o fim. Ele que começou tudo e é ele que acaba com tudo. Tá? Então é essa expressão alfa e ômega quer dizer. Primeira e derradeira, a primeira letra e a última do alfabeto grego. Tá? Então é esse ponto aqui. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, próprio Cristo, Deus. Verso 9, eu, João, também sou vosso irmão e companheiro nas aflições e na paciência de Jesus Cristo, e estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Foi aquilo que eu falei lá no início. Ele foi lançado na ilha de Patmos por conta do testemunho, por conta do evangelho, por conta da pregação do evangelho. Tá? Ele estava lá preso e aí ele foi arrebatado. O texto diz no verso 10, e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi de trás de mim alguém que falava com uma grande voz, dizendo para me entregar aí a profecia às igrejas da Ásia, que são essas aqui os nomes que nós falamos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, trazendo a totalidade da igreja, a expressão da igreja naqueles dias, trazendo a expressão de que a igreja de Cristo estava expressa naquele local ali, tá? Sobre toda a face da terra, mas com esse tipo de expressão. Nós vamos chegando aí no finalzinho já, tá, queridos? Do nosso estudo. Estamos aí com 59 minutos, aí, quase uma hora. Segura aí mais um pouquinho. Aguarda aí que nós vamos encerrar já. Para a aula não ficar muito cansativa, né? Não ficar muito pesada. Mas vamos tentando aí, igual o Apocalipse. O versículo 1, né? O capítulo 1 é pequenininho. Então vamos finalizar ele nessa aula, tá? Vamos finalizar o capítulo 1 nessa aula. Segura só mais um pouquinho aí que a gente já está chegando no final. Então,
nós vemos essa expressão clara, tá? Das igrejas. E aí ele fala que vai ver um anjo, tá? Aqui no versículo 11, né? Que dizia ele, tarará. E no versículo 12 ele fala o seguinte, olha: e eu virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Olha o número 7 de novo. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, tá? A palavra filho do homem quer dizer homem mortal. Então ele está dizendo, olha, eu vi alguém ali como se fosse igual eu, né? Tipo, semelhança de um homem, humano, né? Homem mortal quer dizer humano, alguém que morre. Deus não é humano, Deus é imortal. Então é essa expressão, filho do homem. Então ele vai falar que viu 7 castiçais. Que 7 castiçal? Quer dizer o que esse 7 castiçal? Esse 7 castiçais, ele traz a ideia, tá? Ele traz a ideia de iluminação. O castiçal, lembra lá no templo, lá no tabernáculo e posteriormente no templo? O castiçal, ele era aquilo que alumiava, tá? Iluminava o templo ou o tabernáculo. Então, o castiçal, ele traz a ideia... Deixa eu só mexer aqui um minutinho, Deus. Porque ele trava aqui. Só pular o anúncio aqui. Vamos lá. Então, os 7 castiçais, ele traz a ideia, querido, de quê? Ele traz essa ideia clara aqui da perfeição, da iluminação. E quem que ilumina? Quem que traz a iluminação às pessoas? Né? Quem é? Se eu for trazer aqui quem traz a iluminação é a palavra, isso. Mas quem é o órgão oficial de Deus na Terra? Quem que você acha que é o órgão oficial, o único órgão original de Deus na Terra, que tem autoridade para trazer a clareza da Escritura na Terra? Se não a igreja. Tá? Então esses castiçais aqui, eles representam as 7 igrejas da Ásia, que quer dizer a perfeição da igreja, que quer dizer a totalidade da igreja de Cristo. Os 7 castiçais aqui, pastor, mas você não falou para mim, lá na minha tabela profética, está dizendo que mulher simboliza igreja. Também. Só que no texto aqui, o castiçal também simboliza a igreja. Por quê? Porque a igreja é o órgão, o único órgão, a única instituição original, autêntica, que tem autenticidade para trazer a clareza da Escritura Sagrada. Então ele está dizendo, olha, eu vi 7 castiçais. Ele está dizendo, eu vi a perfeição da iluminação através de quem? Da palavra. E no meio ele viu Cristo. Quem tem que estar no meio da igreja? Jesus. Jesus tem que estar no meio da igreja, irmão. Se Jesus não está no meio da igreja, como que nós vamos fazer? Como que a igreja vai trazer essa clareza? Como que a igreja vai trazer, aleluia, a clareza da palavra? É por isso que tem um punhado de igreja pregando heresia. É por isso que tem um punhado de gente se achando cristão aí, pastor, está achando que vai para o céu e não vão. Por quê? Porque estão enegrecidos. Porque Cristo deixou de ser o centro. Porque Jesus deixou de ser o centro da igreja. João está dizendo que ele olhou 7 castiçais. E no centro, alguém parecendo o Filho do Homem, com os olhos de fogo, com a boca dele saía a palavra de Deus, uma espada de 2 gumes. A mesma espada que é relatada ali, aleluia, através dos apóstolos, a espada que sai da boca de Deus, mais penetrante do que a espada de 2 fios, que penetra a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos humanos. Por que a igreja está se perdendo? Por que você vê no século 21, qual que é a moda da igreja? A moda da igreja é pintar a igreja de preto. Por quê? Porque tem um estudo aí psicanalítico, um estudo de psicanálise, de psicologia, que em um ambiente escuro, aonde se tem um foco de luz lá na frente, as pessoas ficam mais aconchegadas, se sentem mais aconchegadas, prestam mais atenção, porque assim o povo vai se sentir melhor. Você está entendendo? Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? O Cristo, o Salvador, deixou de ser o centro da igreja. Quem é o centro das igrejas hoje é o homem.
É o homem, por isso que tem vidas, igrejas inteiras descendo ao inferno. Por quê? Porque o castiçal, a luz que vem através de Cristo, só Cristo ilumina a igreja. Só Cristo é a luz da igreja. Somente Ele. Mas não, hoje quem é o centro da igreja é o homem. Faz isso para agradar o homem. Faz aquilo para agradar o homem. Vamos pintar a parede de preto porque o povo gosta. Vamos colocar luzinha na igreja. Né? Igrejas que altares tem, é uma estrutura de palco. Deus está olhando lá de cima, você acha que Ele está feliz? Faz aquela estrutura de palco, jogo de luz, pirofagem. Meu irmão, isso é uma palhaçada, isso é uma vergonha, isso é uma afronta contra Deus. É uma afronta. Mas por quê, pastor? Porque é simples. João olhou e viu 7 castiçais. O órgão autêntico para trazer clareza à igreja. E no centro, Cristo. O que as igrejas às vezes de salvar estão matando? Porque Cristo deixou de ser o centro, cara. Porque o Cristo deixou de ser o centro. Porque lá o centro é agradar as pessoas, é pôr parede preta, é pintar, é colocar luzinha, parece uma boate. Para não falar zona. Infelizmente, irmão. Infelizmente, tem igreja hoje aí, e eu falo mesmo. Tem igreja aí hoje, que se jogar uma lona por cima vira circo, se colocar uma luzinha vermelha vira zona. É triste. É triste, mas é verdade. E aí? Cristo deixou de ser o centro. João viu os 7 castiçais, a perfeição do órgão que tem a autenticidade de trazer a palavra de Deus à igreja. Só que no centro dela estava o Cristo. Com os cabelos brancos como a neve, com olhos de fogo, com os pés de latão reluzente, com a face que brilhava como o sol ao meio-dia. Jesus deixou de ser o centro da igreja. Tem muita gente aí achando, nós vamos para o céu. Eu não sou detentor de salvação. Quem é detentor de salvação é Cristo. Eu não sou dono da verdade. Isso aqui é a verdade. Estou só aqui expondo a palavra de Deus para vocês. Só expondo a luz da palavra de Deus. Mas eu não concordo, querido. Você pode concordar ou discordar, a vida é sua. O fato é que só entra no céu quem se adequa a isso aqui, ó. A palavra. Você pode ficar com as suas ideias, com as suas conjecturas, com os seus discordares. O fato é que não dá para reclamar se tu não entrar no céu. Pessoas inteligentes se adequam à verdade, à santa palavra. É uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Então entenda isso daqui. Eu vou chegando para o final. 7 castiçais simbolizam perfeição. O que era o castiçal? O castiçal era um negócio que tinha 7 lâmpadas. Deus mandou fazer com 7 lâmpadas. É diferente de um velador, que é um suporte para pôr vela. O castiçal não punha vela. O castiçal ele era um recipiente era um móvel, né? Que tinha nas suas pontas recipientes que se colocava óleo, azeite. Tá? A castiçal é movida a unção. A luz, a igreja é movida a unção, cara. A igreja ela vai trazer clareza. A igreja ela traz clareza quando ela é movida a unção, não é através de, né, a luz que precisa ter na igreja, não é a luzinha colorida, não, igual uma boate, não. A luz que tem que ter na igreja é o azeite que alimenta a lâmpada, é a unção, é o azeite. Castiçal é movido a azeite, cara. Castiçal é movido a unção, a óleo. Você está entendendo isso? Castiçal é movido a óleo, a unção. Eram 7 recipientes para colocar óleo. Aquilo ali punha um pavio e acendia. E tinha uma certa classe de levitas que eles tinham uma ferramenta chamada espevitadeira, porque quando a noite chegava e no deserto, quando o tabernáculo era montado, esfriava muito. Aleluia, posteriormente o templo, o azeite ia, a lâmpada apagava e o azeite encroava, encostava, ficava duro e não pegava mais fogo. Então eles vinham com a espevitadeira e furavam aquilo ali para que
para que corresse azeite novamente e o fogo continuasse alumiando. Você está entendendo, querido, o que eu quero te dizer? A igreja não pode parar, tem que ter pessoas todos os tempos, todo momento orando, buscando, trabalhando para que a unção continue. Não é lutando contra o reino, querendo agradar pessoas, querido, é colocando Jesus como centro da igreja. Como se, pastor, mas isso aí é história antiga. Isso aí não pega mais não. Hoje em dia o negócio é o rock pesadão na igreja. Hoje em dia é pegar o púlpito, pegar um galão de 200 litros de óleo, de lata, printar ele de preto, colocar um adesivo e ser loucão. É isso que pega hoje. Não estamos falando de opiniões aqui, querido. Nós estamos falando de ir pro céu. Aqui nessa página, aqui nesse, você que vai assistir pelo YouTube, no canal, você que está assistindo aqui pelo Facebook, isso aqui é para falar a verdade. Você acha que eu vou perder meu tempo para ficar aqui contando besteira, conversando fiado? Tem mais coisa para fazer, cara. Tem mais, olha o tanto de livro aqui que eu tenho para ler, tanto de Bíblia aqui. Podia estar gastando meu tempo com algo útil. Você acha que eu vou ficar aqui em live falando besteira? Não, vou falar, vou ensinar a verdade. Mas tem um punhado de pastor que vai ouvir e não vai gostar. Problema deles, eles que se convertam, eles que vão meter a cara no pó e voltar para a palavra de Deus, para a Bíblia. Tá achando que é o quê? Ser pastor é ser palhaço? É ficar aí, eu fico lá de boa, vou lá, dou uma palestrinha. Não, meu irmão. É compromisso com o reino, é compromisso com Deus. Vocês que se adequem ao reino de Deus. João viu 7 castiçais, a perfeição daquilo que traz luz. E no meio da perfeição daquilo que traz luz não pode ter outra coisa. Tem que ter Cristo. É o que ele viu, é o que está falando aqui no versículo 13. E eu vou seguindo aí. Ele vai falar sobre as características de Jesus. Tá? Isso aqui eu acho que está muito claro para vocês. No verso 17 ele diz o seguinte. No verso 16 ele diz que ele tinha na sua destra 7 estrelas, né? E vai falar da espada que saía da boca dele, que é a palavra de Deus. Essas 7 estrelas, querido, essas 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Tá? O que seria esse? Os 7 anjos das 7 igrejas. Seriam os 7 cabeças, os 7 líderes, os 7 pastores. Essas estrelas simbolizavam a liderança. 7 por quê? Perfeição, a liderança da igreja. Essa estrela aqui simboliza a liderança da igreja. Apóstolo, como é que o senhor interpretou isso aqui? Está aqui no texto, no versículo 20 vai trazer a revelação. Lembra de como que a gente interpreta a profecia? Com o tempo, e a própria Bíblia me fala um punhado de coisas, me revela a grande maioria. Só poucos fragmentos eu busco na história, mas a maior parte está dentro da palavra. Pois é, está aqui. Então essas 7 estrelas são os 7 pastores, ou a perfeição da liderança. E ele continua dizendo, e eu vi, e João está dizendo, né? Quando eu vi, eu caí sobre os pés de Cristo como morto. E ele pôs sobre sua destra dizendo, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Jesus está falando para ele, foi eu que te trouxe aqui, cara. Não precisa ter medo não. Aí ele vai dizer, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois que vão acontecer. Então o capítulo 1 aqui, ele está trazendo isso. Tá? O verso 19 falando a respeito disso. O verso 20 a revelação trazendo aqui, ó. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra são 7, e os 7 castiçais. As estrelas são os anjos da igreja, que são o quê? A liderança, os pastores. Número 7, perfeição, a liderança. E os 7 castiçais, a igreja. São as 7 igrejas, totalidade da igreja. Vocês entenderam essa questão do 7 aqui? Então no capítulo 1, para a gente encerrar aqui, meu monitor até apagou aqui. Para encerrar aqui, a gente vai trazer essa questão aqui bem clara para vocês. Tá? Essa questão bem clara do número 7. Dessa questão de que esse 7 traz perfeição, traz totalidade. E numa visão geral aqui, né, Jesus fazendo essa revelação de si mesmo e tratando com a igreja que estava ali próxima, né, 65 anos após a sua ressurreição. Isso serve para nós hoje, pastor? Serve. Porque se nós vamos ver posteriormente agora as igrejas, né? Cada uma delas. Porém, temos que ver se nós estamos nos enquadrando nas coisas boas e abandonando as coisas ruins. Tá? Então nessa primeira aula aqui, eu estendi um pouquinho, então com 1h14 aí.
Vou prometer nada não, mas acho que as aulas que vêm vão ser menores. Aí às vezes a gente não faz um capítulo por aula, senão fica muito extenso. Mas vamos lá, deixa eu encerrar. Nessa aula de número 1, em Apocalipse 1, nós entendemos como interpretar Apocalipse, como ver o livro em uma visão geral e entender o que o capítulo 1 está dizendo. Vimos com clareza o que quer dizer o número 7 na Bíblia, trazendo e tratando sobre a perfeição e totalidade. Falamos também sobre essa questão de alguns símbolos que foram tratados aqui, como castiçais, que simboliza a igreja, o órgão que aqui na terra tem a autenticidade e o único que tem autoridade para trazer com clareza, para alumiar as vidas através da palavra de Deus. Só que isso só acontece se Cristo estiver no centro da igreja. Se Cristo deixar de ser o centro da igreja, a igreja traz trevas e não luz. Mas se Cristo for o centro da igreja, ela vai ser o castiçal com as 7 lâmpadas. Ela vai ser a luz perfeita para o mundo, para aqueles que precisam ser salvos. Vimos também hoje sobre essas 7 estrelas, que denota a perfeição dos 7 anjos das 7 igrejas. Ou, trazendo de uma forma clara, a liderança da igreja. Se denota então essas estrelas aqui no capítulo 1, fala sobre a liderança, sobre os pastores. Então é isso que nós falamos no capítulo 1 de Apocalipse. Aula que vem nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 2, que é a suma das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E no capítulo 2 nós vamos ver a primeira carta à igreja de Éfeso. A linguagem aqui das 7 cartas ou das 7 igrejas é bem clara, é bem fácil de interpretação. Eu não vou ressaltar tanto aqui aquela questão assim, versículo por versículo, no sentido de ficar prendendo muito tempo, porque as cartas são muito claras e explícitas. Eu vou tratar mais com vocês a linguagem que está aqui profética, que às vezes está um pouco oculta e você não vai conseguir entender, para que você depois faça a leitura pautada, a leitura pontuada, a leitura cotidiana e consiga entender o que a profecia quer dizer. Tá certo, querido? Nós vamos ficando por aqui, tá? Estenda as suas mãos aí, eu vou orar por você, nós vamos encerrar e, permitindo o Senhor, na próxima aula nós falamos sobre Apocalipse capítulo 2, aula de número 19, Apocalipse capítulo 2. Eu te abençoe, querido. Eu te abençoo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e, aleluia, as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre você, tua casa e tua família, sobre tudo que diz o teu respeito, hoje, até a vinda de Cristo e eternamente. E você que é a noiva, santa e adornado Cordeiro diz, amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, e que as bênçãos de Deus, que a revelação da Escritura, que a clareza da palavra de Deus seja como, aleluia, algo, uma injeção de ânimo na tua vida, para você buscar mais a Deus, para você andar em retidão e justiça à palavra, e assim alcançar a sua salvação através do Cristo Jesus. Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus e tchau, tchau.